told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Enquanto a gente vai chegando, eu vou distribuindo em cartão postal para Fruit Lemon. Como recordação para vocês. Obrigado. Sempre presentes. Cartão postal. Porque era assim, nós não tínhamos no que Facebook, Instagram, não tinha redes sociais, né? Era tudo ali, ó, entregando. E eu acredito que em foto vai ter um monte de perfume, de todo, indicando o cinema, as óperas, os teatros, convidando toda a população. Era uma chiqueza na época. E não podemos deixar de ressaltar a importância da praça para vocês, porque nós temos ainda de Recife, já que a proposta da atividade são paisagens arquitetônicas. Já temos para civilizar algumas casas antigas, do século passado, ainda no começo do século. E aqui na lateral, nós temos aqui, como vocês podem ver, duas residências, uma restaurada, a biblioteca está ali, e outra residência ali na esquina, que é um outro prédio que está tombado, e futuramente vai se transformar aí alguns registros. Dizem que vai ser um centro cultural, vai se transformar em museu, enfim. O importante é que está tombado e vai ser restaurado novamente. Exatamente, ali é a casa do antigo ex-prefeito Camilo de Matos. Tanto que nós temos a casa do Camilo de Matos ali, datada de 1922, aquela casa. Tanto a casa do Camilo de Matos como a bibliotequinha Junqueira tem década de 20 e 30, tá? Que é quando a praça também estava se estruturando aqui ao entorno. Então ali, casa da família Camilo de Matos. Em frente à casa existe o busto do ex-prefeito Camilo de Matos, que é um prefeito que foi gestor aqui, que teve a menor gestão pública dos cargos de prefeito, ele durou só um ano, isso em 1926 aproximadamente. E aqui a casa da Teovina Junqueira e Francisco Maximiliano Junqueira, que eram primos que casaram, famílias de Foz de Terra de Ribeirão Preto também. Foi fundada a biblioteca, foi restaurada, já entregue à população também. E ela acaba sendo extremamente importante dentro da história, principalmente arquitetônica de Ribeirão Preto, porque a planta daquela casa ali, não sei se vocês já ouviram falar, de Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo, vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele, importante engenheiro, arquiteto também, que muito contribuiu para os grandes edifícios, monumentos que temos espalhados por todo o interior de São Paulo, principalmente capital e Campinas. E aqui agora à frente do nosso principal cartão postal da cidade, aqui que nós temos de principal desse resquício da nossa economia, parte cafeeira, aqui. Entendo, aqui parte cafeeira, porém industrial também. Vamos entender que o processo de industrialização de Ribeirão Preto chegou em meados de 1910, 1911, né? Juntamente com quem? Com a Companhia Cervejaria Paulista, tá bem? Em 1910 nós não tínhamos isso aqui, né? Aqui nós tínhamos aqui, eram casas e em cima de uma necessidade, de Ribeirão como já estava crescendo, precisava hospedar pessoas, aristocracia, pessoas importantes. O que acontece? Um comerciante que se chamava Adalberto Roxo vê a necessidade de construir um hotel, com pompas, com requinte, bem localizado no centro para poder atender esse público, né? Esse público elitista. Então ele constrói esse primeiro prédio que vocês estão vendo aqui à direita de vocês, que é o antigo Central Hotel, fala-se posteriormente. Então ele constrói esse hotel dentro dessa arquitetura europeia, porém eclética, porque ela tem vários elementos ali. E ali ele começa a hospedar, então, essas pessoas que vinham da capital, essas pessoas que têm maior posse do interior, para se estabelecer em Ribeirão Preto, vir aqui assinar os contratos, comprar sacas de café, fazer seus negócios comerciais, enfim, todo tipo de transação econômica. E foi justamente nessas vindas dessa elite toda que eu consegui patrocínio, consegui abertura de novos cassinos. Dinheiro para mim era fácil, mas não era tão fácil assim. A gente tinha que conquistar as pessoas, né, Rodrigo? Exatamente. E aí, o que acontece? Chegando aqui a Cervejaria Companhia Paulista, Mira Júnior, que também administrava, proprietário da Companhia Cervejaria Paulista, ele quer contribuir de alguma maneira para o crescimento da cidade, culturalmente falando, e também para alavancar os negócios da empresa naquele momento. Então ele decide contribuir instalando aqui esse complexo que vocês estão vendo aqui de prédios, que vai complementar esse quadrilátero aqui agora, que é a construção
do Teatro Pedro II e do edifício Meiragina, que está ali do lado. Você pode perceber que é como se fosse um Lego, né? São blocos. Primeiro o Hotel Central, Pedro II e depois ali o Pinguim. O Pinguim não está ali desde sempre. O Pinguim se instalou ali na década de 70. Até porque o Pinguim se localizava naquele prédio que vocês estão vendo, que é o Dideriksen, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho na história daquele prédio. Tá bem? Até porque vocês podem ver que a concepção arquitetônica é totalmente diferente. Mas então nós temos aqui 1911, Hotel Central, atual Hotel Palace, e hoje Centro Cultural Palace. Não é mais hotel, é um centro cultural aberto à população, vários espaços culturais para exposição, aula de dança, entre outras atividades culturais também. Ali embaixo nós temos um café que é muito gostoso, muito agradável para se visitar também. Demonstra também a questão do café na nossa cidade, é bem bacana, é bem nostálgico. E o Pedro II, que foi inaugurado em 1930, como eu disse a vocês, como Cine Teatro Pedro II. Primeiro filme em exibição para essa inauguração foi A Alvorada do Amor, um romance, a qual teve como convidados toda a elite ribeirão pretana e todas as pessoas importantes policiais da época, né? Pedro II, a princípio, ele tinha a capacidade de ir para mais de 2.000 pessoas. Hoje não tem mais essa capacidade desse projeto original. Por quê? Primeiro, ele é um teatro, como eu disse para vocês, ele foi construído em 1911 e estamos falando do quê? De indústria, não de café, tá bem? 1930, se formos falar de café, café praticamente não existe mais em 1930, vai até 29 por causa da crise. Então o Pedro II, ele é mais industrial, mas também teve uma certa injeção também da questão cafeeira. Justamente quando o café não está mais em ascensão, a planta original dele, o que foi concluído foi um pouco meio que às pressas. E mesmo assim ele ficou um prédio extremamente imponente, né? E foi entregue como um cine teatro. Mas ele teve momentos de altos e baixos, né? Até porque em 1930 ele foi entregue, porém, dentro da sua vida útil entre 30 e a década de 80, mas especificamente em 1986, ele veio sofrer um grande incêndio. Isso acaba desmobilizando o cine, porque ele tem uma decadência cultural muito grande, onde a questão de instalação elétrica, a própria estrutura facilitou esse incêndio. Então isso durou o quê? Uma década praticamente, porque daí entre 86 e 96, 95 ele passa por um restauro, ele é tombado, ele entrega a população e em 96 ele volta a ser o quê? Um grande teatro na cidade de Ribeirão Preto. São Paulo aqui do cinema agora também. Eu fui falando sobre o Dideriksen para vocês, né, com relação à estrutura, como que se desenvolveu, o comércio, o condomínio, a residência dele, o café única, mas também foi dito da questão da cultura da noite do Ribeirão Pretano, né, a questão dos teatros, dos bares, dos cassinos, e o cinema também faz parte da noite do Ribeirão Pretano. Então, levar em consideração a proporção da cidade de Ribeirão Preto com a capital, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, que é outro centro cultura gigantesco, Ribeirão tinha mais salas de cinema do que a própria capital. Por exemplo disso, ó, de 36, 37, nós temos aqui, ó, o Cine São Paulo, que foi até os anos 60, com muitos outros cinemas de Ribeirão Preto também, que perduraram aí até os anos 70. Por que anos 70, depois não mais? Para alguns é positivo, para outros nem tanto. Então, para nossa geração, quem não gostava de vir ao cinema, comer pipoquinha aqui, ficar esperando, entrar no cinema, aquela tela gigante, né? Era uma cultura diferenciada ao que chega em Ribeirão Preto nos anos 80, que é a questão dos shopping centers e as salas de cinema dos shopping centers. Então o shopping center chegando, claro, é uma questão econômica muito importante para a cidade, projeto econômico da cidade, a cidade fica uma cidade moderna, né, mais acessível, mas muito da cultura que se tinha lá atrás, da questão da nostalgia, de vir ao cinema, da paquera no cinema, de andar no centro da cidade, de valorizar o espaço central, acaba se perdendo porque as pessoas migram do centro da cidade para ir para os centers, né? Shopping centers, centros de compra. E aí acaba se perdendo todo o glamour do festival, algo que é a fachada do centro de São Paulo, gente. E o centro a gente não consegue ver que tem gente na cara, vendo telefone, agora tudo que é bonita, né? Esse negócio de loja, empresas que tem mais né? Eu lembro do projeto, a gente fazia a programação específica para Ribeirão. As fitas de filme chegavam pela estrada de ferro, pela Montiana,
tinha em peso, mas tínhamos preços populares também, né? E Ribeirão, assim como Franca e algumas cidades da região, eram os polos dos cineclubes aqui, era muito interessante. Sim. Então, Cine São Paulo, assim como muitos outros, perduraram até a década de 60, década de 70. Nós vamos continuar aqui na Corporação Sebastião. Vamos seguir aqui até a Barão do Amazonas. Essa é a pior parte, né? Esse dia eu fui lá no cemitério te procurar. Você viu? E me colocaram como indigente, vocês acreditam? Então, Vou trocar uma ideia com o Rogério pra tentar mudar essa história, gente. Praça da Bandeira, né? Na década de 40. Vamos ter um olhar clínico agora. Olha o que era na catedral. O que é bonito, né? Pela foto que está aqui hoje da catedral, a gente expliquei que aqui é o Boulevard, né? A parte que tem de Ribeirão Preto. Que você viu os campos lá em Ribeirão Preto, estava se estabelecendo enquanto cidade naquele momento. A influência da cidade. Eu que tinha percebido essa foto aqui, andando pelo São Sebastião, gente. ainda não. Quando é essa foto, você sabe? É um minuto de 40. Ah, 40. Tá? Da mesma forma que a gente tem aqui a praça 15 de novembro também. Ela é em cima 9 de julho, né? Pode ir lá para 9 de julho e depois. Mas tem uma praça aqui que você Só uma paradinha aqui para a gente poder entender essa questão da arquitetura também da mulher, plantas assinadas por grandes engenheiros de época, era pessoas que tinham poder econômico muito grande. Então a gente consegue entender aqui, por exemplo, a questão da eira e beira. Beira são duas camadas, né? E a beira é uma só. Então o que é a eira? A gente não sabe o que fala mesmo. A gente fala virado sem saber. Porque aqui, por mais que nós tenhamos apenas uma praça, e hoje, digo infelizmente, apenas um canteiro ali, só com uma referência do compositor, né, Carlos Gomes, nós temos que entender que Ribeirão Preto teve também o seu teatro, Carlos Gomes, que foi o primeiro teatro de ópera
do interior do estado de São Paulo e um dos primeiros do interior do Brasil. Exatamente onde nós temos o nosso canteiro central ali hoje. 1897. Porque ele acaba sendo extremamente importante para São Paulo, e até mesmo o eixo São Paulo-Rio. Porque se formos levar em consideração a inauguração do Teatro Municipal de São Paulo e Rio de Janeiro, eles são datados entre 1905 e 1910. Nós estamos falando de 1897, ou seja, primeiro que a capital. Então a gente consegue entender a importância cultural, o que era fomentado em Ribeirão Preto naquele momento. Até porque tanto o Teatro Carlos Gomes quanto Pedro II, que se envolvia a cultura aqui em Ribeirão Preto, antes de ir para a capital, passava isso por Ribeirão Preto. Então nós temos aqui o Carlos Gomes, que foi fundado em 1897, em cima de uma economia diferente do Pedro II. Como eu disse a vocês, Pedro II vem numa época de indústria já praticamente, um pouco do café, mas mais indústria. Mas o Carlos Gomes ele foi encomendado pelos barões de café para justamente atender as famílias, a burocracia deles que estavam aqui se estabelecendo naquele momento, onde eles queriam viver o quê? O momento europeu deles. Então, era um teatro extremamente grande, a parte do interior dele também, apesar da época, mas foi um teatro que teve todas as compras de material de primeira categoria, podemos dizer. E o Pedro II, o concurso da elite, das óperas. Porque justamente como o François está falando, nós estamos falando de um teatro que vivia às custas do quê? Do injetamento do café. A partir do momento, olha a data, né? 46, a partir do momento que em 29 e 30 o café não existe mais, ninguém mais coloca dinheiro no Carlos Gomes. Aí o que acontece? Em 11 vem a indústria, 29, 30, o Pedro II já é entregue. Então, entre 1930 e 1940, eu acho essa foto extremamente, é uma das fotos mais bonitas que eu acho de Ribeirão Preto, porque mostra exatamente o centro da cidade, mostra esse quadrilátero que nós estamos na Praça 15 e hoje atual Carlos Gomes onde nós estamos. A gente consegue mostrar aqui exatamente o Carlos Gomes aqui à frente o Pedro II. Ou seja, nós temos dois momentos econômicos, duas classes sociais distintas aqui, né? Uma café e outra café e indústria. Essa foto é interessante também por conta das palmeiras, né? Sim. A gente vê que ela tem um formato de um parênteses. Então se a gente for ali no meio da praça, a gente consegue ter uma dimensão de como o teatro é, porque as palmeiras ainda estão, tá vendo? Sim, exatamente. Então a gente consegue muito imaginar o teatro ali, né? As nossas praças, a Praça 15 de Novembro, aqui é a Praça Carlos Gomes, que foi designada justamente para poder lembrar de Carlos Gomes com relação ao teatro, ficava exatamente aqui. Mas aqui nós temos os vestígios aqui ainda da Praça Carlos Gomes com relação à memória, a turma daqui do MARP, é da década de 90, no entanto, o MARP da década de 90, porém a construção da década de 10, tá bem? Até porque ele não foi construído para ser o MARP. Aqui, o prédio do MARP hoje ele foi construído para ser a Sociedade Recreativa de Ribeirão. Existia uma sociedade aqui que queria se encontrar, queria fazer seus saraus, queria poder conversar, fazer as transações políticas, as alianças políticas. Então foi para ser a recreativa, a Sociedade Recreativa de Ribeirão Preto. Posteriormente veio a ser a Câmara da cidade de Ribeirão Preto, porque a prefeitura fica aqui logo atrás, então transferiu-se a Câmara para aqui também. No entanto, falta um elemento lindo dessa região, dessa esquina que nós estamos aqui agora, que é justamente onde nós temos ali o ponto Itaú, que é justamente essa foto que nós estamos fazendo agora, que é o contraste do antigo MAF com o palacete INEC, que tem ali onde nós não temos mais essa casa, que foi até meados dos anos 60, 70, que pertenceu a um outro imigrante italiano também, que se chamava Pascoal INEC. E por que ele construiu aquela casa justamente ali? Porque ele se sentiu muito ofendido de não poder participar da sociedade recreativa naquele momento. Então ele queria se impor, falar que ele também tinha condições políticas, ele tinha as relações comerciais, os laços comerciais também, mas ele foi, por algum motivo de aliança pessoal, rejeitado. Então ele falou, um prédio mais imponente que esse, e o meu arquiteto vai ser o mesmo do Pedro II, que é o Hipólito Pujol, o Pedro II.
Carlos Gomes ele imperava aqui antes do Pedro II, porque não existia o complexo cultural que a gente conhece hoje, que é o Morro do São Bento, né? A gente sabe que ele está bastante descaracterizado, né? O teatro de arena, ele está no descaso, tanto da sociedade quanto do poder público, né? Onde entraram alguns ladrões e roubaram suas criações, mas a nossa Secretaria da Cultura e Turismo diz que o ano que vem ele vai ser reaberto para a população. Então, na época, a fervura, né, cultural, onde as pessoas saíam de casa, ia para o cineclube, depois passava aqui para o teatro, ele tinha essa importância. E como o Rogério lembrou, na época várias companhias de teatro e de dança, né, os grandes bailados, eles vinham fazer as suas estreias aqui, não só pelo tamanho do teatro e o público da região, que arrastava a região toda, né, mas também pelo nome imponente, né, desse artista grandioso que foi o Carlos Gomes, né. E a perda de uma obra dessa, a gente vê que hoje em dia a praça é linda, né, é monumental, tem ar provinciano, bem francês do século XVI, XVII, né, mas perder um prédio público cultural é uma perda de história, é uma perda social, né, não é só apenas o encontro, é a arte que se faz presente. E a arte, principalmente para mim, eu sou bem suspeito em falar disso, eu sou ator, né, é aonde a gente se comunica com vocês, e não de uma forma tão mastigada, né? Por isso que existe dança contemporânea, teatro, às vezes, que não quer falar a sua fala, mas o gesto mostra a sociedade que a gente é hoje. Então, a arte, a cultura, ela grita quem nós somos e quem queremos ser, né? Perder o Carlos Gomes pela imponência do Pedro II, até hoje a gente sente essa perda, porque o Rui, todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabem que algumas pessoas na periferia nunca entraram no teatro porque pensa que é pra gente rica, né? E na época era assim também, né? Eu não sou merecedor ou merecedora de entrar lá porque só tem gente rica. E o Carlos Gomes acolhia toda essa pessoa que não era da elite, né? E a elite também fazia parte do teatro. Então, o Carlos Gomes era o centro social cultural da época, né? Depois que a gente perdeu ele, a gente fechou. Até hoje, nós, enquanto artistas, a gente também se sente fechado com o Pedro II, porque, segundo a presidência, eles não querem receber mais conteúdos artísticos locais, eles só querem trazer coisas de fora. Então, para nós, artistas locais, até hoje é uma perda muito significativa não ter um teatro, né? A gente tem o complexo cultural lá em cima, mas é a partir de agenda, e a agenda é muito concorrida, né? Se tivesse um pensamento mais político-social numa obra tão imponente como essa, né? Acho que acolheria todos nós como o Carlos Gomes acolheu a todos nós naquela época, né? Por exemplo, vou caminhar e meia horinha, sei lá, fazer uma palácio extremamente imponente com a sua arquitetura, até porque ela busca justamente essa questão da imponência dos edifícios e monumentos, a qual foi muito comentado durante o nosso passeio, desde o meu dia vindo lá da nossa estação ferroviária, por vários prédios, aqui não seria diferente. Tanto que esse espaço também, esse palácio, depois foi encomendado enquanto palácio, justamente porque o poder econômico do café naquele momento também tem um palácio à altura, esse palácio é de 1917, tem como engenheiro e arquiteto Antônio Soares Romeu, que edificou esse espaço aqui também a pedido da elite cafeira. Tanto que a arquitetura dele, não podemos dizer que é uma arquitetura eclética, porque ele contém 3 elementos da arquitetura muito importantes da época que remonta à Belle Époque ainda, né? Então nós temos elementos da Arte Deco, da Arte Nouveau e do neoclássico. Ou seja, não é só o concreto, não é só a argamassa, não é só o gesso e o cimento. Nós temos janelas que tem madeira, tem vidro, tem espelho, mas nós temos também o aço, nós temos o cobre, nós temos o zinco, né? Assim como o teto também, o de zinco também, remonta todas essas características arquitetônicas. E o interior dele também não deixa de ser diferente, não deixa de significar o vídeo, que é o desenvolvimento, uma atividade física, ou compromisso mesmo,
Então aqui houve muito registro de muito evento social importante de época. Chegamos a receber aqui personalidades importantes da questão política. O próprio presidente da República da época que governou, né, teve como gestão entre 1919 e 1922, que as pessoas esteve aqui em Ribeirão Preto para poder assinar alguns documentos e conhecer a nossa cidade também. O próprio nome Palácio Rio Branco, nós temos o próprio Barão do Rio Branco aqui à frente, que tem como nome, né, José Maria Paranhos, que foi um político, foi um ex-ministro das Relações Exteriores, que muito contribuiu também com a questão da política cafeira para Ribeirão Preto. Então, para reverenciar a importância dele para a economia cafeira, para a administração, para os laços políticos também, foi se dando o nome de Palácio Rio Branco. Então, o Turismo Social do SESC é um projeto educativo, assim como todos os projetos do SESC, seja na música, na dança, no teatro, nas artes visuais. Então, nosso trabalho no turismo não é só o entreter, não é só o lazer, mas também é um processo educativo. Durante a pandemia, a gente já realizava esse trabalho antes, de apresentar Ribeirão Preto para os ribeirão-pretanos, ou para quem é morador da cidade, porque a gente entende que o turismo ele começa em quem mora também, né? Então, o turismo hoje ele se beneficia das redes sociais, do processo de comunicação, de marketing, mas nada melhor do que o boca a boca, né? O velho boca a boca. Boa parte de nós não conhecemos a nossa história. E para que você possa entender a importância disso ser um patrimônio tombado, e por que tombar, por que preservar, por que contar essa história, você precisa conhecer. A gente tem uma parte da nossa sociedade que é excluída desses processos, como a população indígena, que não se fala nela, que são os povos originários, como os negros escravizados que moraram aqui, que viveram aqui, que ajudaram a construir a história da nossa cidade, que ajudaram a levantar prédios como esse. E hoje essa população ela não consegue entender e se enxergar nessa história porque ela não foi inserida nisso. Ribeirão Preto, por exemplo, depois que o Pedro II pegou fogo, aquele quarteirão paulista hoje poderia não existir, né? Para quem é de Ribeirão sabe que aquilo ali viraria um complexo de um shopping center, né? Então, graças à atuação de algumas pessoas ligadas ao poder público e da sociedade civil, que o pouco que sobrou desses espaços, né, desses casarões antigos, e que por mais que eles remontam muito a questão dos barões do café, mas é importante que se esteja ali. É importante que a gente tenha um olhar crítico sobre isso. Não é só enaltecer os barões, mas é contar essa história. Hoje a gente tem uma discussão bem interessante sobre a Biblioteca Sinhá Junqueira, né? Então a gente fala da história da Tiolina, né, que é a Sinhá Junqueira, e tem uma história bem controversa, porque ela também tinha escravizados e deixou um legado para a cidade. Então isso tudo tem que ser discutido, né? Independente da gente estar falando mais de um lado do que de outro, mas é importante a discussão, né? Então o SESC entende que fazer esses roteiros de apresentação da nossa cidade para vocês, para nós que somos daqui, é de extrema relevância, porque a gente não vai entender a importância dessa preservação se a gente não conhecer essa história. E nós somos pertencentes a ela. Então é isso, agradeço em nome do SESC pela presença de vocês. É um domingo, né? Eu saí de casa no domingo de manhã para aprender, para estudar, porque a gente está fazendo aqui é estudar. Isso mostra que vocês realmente estão interessados, é muito importante a participação de vocês, porque sem vocês aqui o roteiro não acontece. Obrigada, então. Tchau, tchau. Gostou? Foi a pena? Então tá bom. Eu tenho muito ainda pra conhecer. Então tá bom, gente.